estudando esse tema. Então, hoje é a terceira aula que a gente participa, por assim dizer, e a segunda aula que a gente ministra dentro do assunto de sociologia. E é interessante, hoje a gente só está fazendo aqui uma introdução, que quando a gente pensa geralmente em sociologia, a gente pensa muito nessa questão, por exemplo, quando eu estava tendo essa aula aqui com o professor, havia aquela questão da eleição, da política, da direita, da esquerda. Então a gente pensa sociologia geralmente, quem fala de sociologia ou quem é sociólogo, geralmente a gente já pensa numa questão política, num pensamento de direita e de esquerda. Só que a sociologia vai muito além disso, ok? E a gente tem alguns objetivos nessa aula. Quais são os objetivos? A gente vai olhar ali para o slide. Isso vocês não têm na apostila, tá? Os 6 ou 7 primeiros slides aqui não estão ainda aí. A gente vai entrar aí, mas eu preciso passar esses primeiros para vocês. E o primeiro slide, ele fala os objetivos dessa aula, que é o quê? Mostrar os ensinos de pensadores que foram além de Freud, na explicação do que contribui com a formação da personalidade humana. E como o Luiz já adiantou aqui, a gente vai falar muito dessa questão da formação da personalidade e da influência que a nossa personalidade sofre, não apenas dos eventos inconscientes, mas também dos eventos da sociedade, ou daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Vamos também refletir sobre os possíveis impactos que o que acontece na sociedade influencia na formação e desenvolvimento do indivíduo. Vamos também buscar conhecimento acerca das teorias sociais que têm por objetivo o desenvolvimento humano a partir de circunstâncias sociais. Eu coloquei aqui no quadro, gente, só para a gente poder ter uma ideia de onde a gente vai caminhar nesse mês. Inclusive, a gente vai ter 5 terças-feiras, né? Então vai ter bastante tempo para a gente trabalhar esse assunto. E cá entre nós, a gente vai se apaixonando por aquilo que a gente estudo, né? O objetivo não é falar de sociologia, o objetivo é sempre a psicanálise, mas como a sociologia caminha junto com a psicanálise, ou terá que ter alguma coisa a ver? A gente vai estar vendo isso. Tem um livro que eu inclusive estava até lendo de ontem para hoje, Diálogos entre a Sociologia e a Psicanálise, que traz também algumas questões. Então, quando a gente pensa em sociologia, a gente pensa numa ciência que estuda o quê? Que estuda fatos sociais. Alguém aqui já estudou sociologia? Na faculdade. Na faculdade. Então, quando a gente fala de sociologia, a gente estuda uma ciência, a gente está falando de uma ciência que estuda os fatos sociais, que estuda os problemas sociais, que estuda as relações sociais. E é interessante que quando eu falo de fatos sociais, que também é chamado de aspectos sociais, nós estamos falando de quê? De como o indivíduo lida com o quê? Com as instituições e, de alguma maneira, as influências que a gente recebe do quê? Das instituições. Sejam elas evangélicas, católicas, quer dizer, seja a igreja, seja um grupo político, partido, tudo isso é uma instituição que, querendo ou não, vai trazer um tipo de influência sobre o indivíduo. Nós temos as próprias normas da sociedade, que o que é aquilo que a sociedade diz que pode e o que não pode. Não é? A gente recebe, a sociedade, querendo ou não, que ela acaba passando para nós um conjunto de normas. Eu posso fazer isso? Eu posso não fazer aquilo? Isso aqui é aceitável? Isso aqui não é aceitável? Então a sociedade traz esses fatos, né? Que é o quê? As normas. Temos também os valores compartilhados. Esses valores compartilhados que muitas vezes nós trazemos onde? De dentro da nossa própria casa. E são fatos sociais. Quando a gente vai para a rua, quando a gente vai para o mundo, a gente está carregando valores. E a própria sociedade, querendo ou não, compartilha esses valores. O que é um valor para a nossa sociedade hoje? Né? O que tem valor para a sociedade hoje? Em relação à família, casamento, tudo isso, né? São valores compartilhados. Aí nós temos também o quê? As leis. As leis que dizem o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, que dita as regras. Seja bem-vinda, dona Keila. Né? Então a gente tem as leis aí dizendo até onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Nós temos os costumes. Quais são os seus costumes? Né? Os costumes que você tem na sua casa, os costumes que você tem na sua família. E nós temos hoje também a questão da tecnologia. Então tudo isso aqui são fatos sociais, que, querendo ou não, causam uma certa influência onde? No indivíduo. E além dos fatos sociais, nós temos os problemas sociais. A gente tem questões relacionadas a quê?
saúde, e a saúde no nosso país ela é maravilhosa, todo mundo tem direito à saúde dele, qualidade, verdade ou mentira? Não é? Nós temos também a questão da educação, que também no nosso país é uma maravilha, todo mundo tem educação de qualidade. Nós temos a questão da moradia, todo mundo tem direito e acesso a uma moradia de qualidade. Nós temos aí a questão do desemprego, falando, né, sobre essa questão aqui. Pode-se dizer que, pegando acabando aqui na questão do marido da Cidinha, chega uma hora que não é nem desemprego, é descanso. Pessoa com 71 anos de idade que fica sem trabalhar, está descansando, é um direito, né? Está aposentado. Mas para um homem de 40 anos ficar sem emprego, isso é o que para ele? Passar fome. Eu não tenho condições de sustentar a própria família. Aí nós temos a questão da desigualdade social, onde uns têm muito, e outros têm, não tem nada. Gente, essas questões, eu vou falar para vocês que até a aula propriamente dita, que eu tive também, eram questões que a gente parece que só ouvia aonde? Nos jornais, né? Nos jornais e em tempo de? Em tempo de? Guerra. Não! Quando é que a gente ouve falar dessas coisas? Saúde! Política. Política, gente. É na época de eleição você ouve falar de alguém que vai dar saúde de qualidade, educação, moradia, desemprego. Vai acabar com o quê? Com a desigualdade social. Não vai sim. Né? Vai acabar com a fome. Gente, aí tem a questão do quê? Da violência, que hoje está tão marcante na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive. E tem a questão do preconceito. São questões que a gente às vezes vê tanta gente aí passando por situações e sofrendo psiquicamente, e a gente não para para pensar, gente, isso aqui não gera um prejuízo na cabeça do ser humano? Isso aqui não gera um dano? Isso aqui de alguma forma não influencia na formação de uma personalidade? Com certeza. Então, aquilo que a gente vai ser um dia não passa também por isso aqui. E aí nós temos as questões das relações, porque juntamente com os fatos, com os problemas, nós temos as relações, porque a gente está se relacionando com pessoas 24 horas por dia. Nós vivemos para nos relacionar. Eu estava lendo, acho que é George Simmel. Eu fiz uma pequena pós-graduaçãozinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esses dias. E ele fala sobre o George Simmel, o camarada estudou o cérebro e chegou à conclusão de que nós somos estritamente sociais. Ou seja, não fomos criados para viver sozinhos. Acho que você deve ter visto o filme do O Náufrago, né? O camarada está lá naquela ilha e ele transforma aquela cabeça lá, acho que é uma bola, e passa a se relacionar. Ele vai ter um convívio social com aquela bola. Porque é uma necessidade. Seu Nilson. É o nome do ator? Esqueci o nome dele. É o Tom Hanks. Não é o Tom Hanks? Eu acho que é sim. Não é? Então a gente tem necessidade de interagir socialmente. A gente tem necessidade de conversar, de dialogar. Em meio a tudo isso. Então existem as interações com a família, só que aí tem um grande lance. Nem todas essas interações são necessariamente saudáveis. São necessariamente salutares. Muitas dessas interações acabam sendo, de alguma maneira, doentias, prejudiciais. E ao invés de contribuir para o bem-estar do camarada, acaba piorando ainda mais. Então nós temos questões com a família, as relações familiares, nós temos as relações com a escola, e é uma coisa que tem me preocupado muito esses dias. Porque o que tem acontecido, eu tenho feito um estudo aí particular sobre essa questão de, gente, problemas emocionais na vida dos alunos. Quantas questões, você faz pesquisa na internet, você descobre isso fácil. Violência nas escolas, agressão, verbal, bullying, cyberbullying, tudo isso está acontecendo de montão. Hoje, não podemos dizer hoje que o ambiente escolar, o relacionamento, pode-se dizer, é tão saudável, sadio, como já foi um dia. Tem crianças que simplesmente nem querem mais ir para a escola. Fora do ambiente escolar. Mas há essa necessidade, né? É uma relação que faz parte da sociedade, as interações escolares, as relações da escola. Aí temos as questões das interações profissionais, porque todo dia a gente tem que ir para o trabalho, todo dia a gente tem que estar num lugar para trabalhar para alguém, se é doméstica ou se trabalha num determinado lugar por 15 anos, todo dia vendo as mesmas pessoas, seja na CSN, ou seja onde for, então você tem interações ali, acaba que, muitas das vezes, a pessoa acaba construindo mais laços familiares com quem ela trabalha
do que com a própria família, porque afinal de contas ela passa muitas vezes 8 horas no ambiente de trabalho. Chega em casa, vai o quê? 6 horas da noite. Até meia-noite está 6 horas. Dorme. De manhã ele está partindo de novo para trabalhar. Então, muitas vezes passa mais tempo no trabalho, interagindo, relacionando-se com pessoas no ambiente de trabalho do que com a própria família. E nem sempre esse ambiente também é um ambiente saudável para a pessoa estar. Saudável. Ok? E aí nós temos a questão das relações religiosas, que quando a gente pensa em religião, todo mundo tem a sua, ou cada um tem, quem não é, cara, eu sou ateu, não tenho, amém. Mas todo mundo tem uma religião. E a pessoa que procura uma religião, está procurando uma religião para quê? Para se sentir bem. Essa é a frase que todo mundo faz. Mas nem sempre as relações na religião, no âmbito religioso, estão de fato produzindo uma coisa boa. Tem gente sofrendo psiquicamente exatamente com base em relações religiosas. Você não está bem. E não está bem do quê? Não está bem na cabeça? Não tem paz, não tem alegria, não tem nada? E exatamente por causa de relações aqui. E aí eu coloquei aqui embaixo o seguinte: existem interações que ocorrem naturalmente, né? A gente não está pedindo nada para que elas aconteçam, mas existem interações e relacionamentos que são motivados por interesse. Então, gente, tudo isso aqui é o quê? É sociologia. E quem é que está no meio de tudo isso aqui? Nós. E a gente não sofre o impacto disso? A gente não sofre o impacto de fatos sociais, a gente não sofre o impacto de problemas sociais, e a gente não sofre o impacto de relações sociais. Exatamente, sofremos impacto de todas essas coisas. Vamos passar.